data e este 10 de abril também é dia da engenharia. São mais de 30 modalidades reconhecidas no Brasil, entre elas civil, elétrica, mecânica, química, ambiental, alimentos, software, produção, biomédica, agrícola e por aí vai. A data é para homenagear os profissionais que literalmente constroem o nosso país e também para refletir sobre os desafios do setor e as oportunidades que estão surgindo com os novos investimentos em infraestrutura. E para falar sobre tudo isso, está aqui conosco o engenheiro civil e coordenador do curso de Engenharia Civil da UniChapecó, Diogo Bevilacqua. Diogo, muito obrigada por ter vindo. Parabéns, né? O Dia da Engenharia, talvez todos os engenheiros, podemos dizer assim? Muito obrigado, Fabiana. Muito obrigado pelo convite. Como eu falei ali, a gente nem percebe, mas assim, literalmente os engenheiros, né, de todas essas funções que eu falei, constroem. Tem muita coisa, tudo que a gente vê tem um dedinho de engenharia, é isso? Tem sim, tem sim. A engenharia é uma área extremamente importante, né? O simples fato de sair de casa e você começa a olhar ao seu redor, você começa a ver engenharia em todos os pontos. Na estrada que você está andando tem um engenheiro, no prédio que você está olhando tem um engenheiro, né? Você passa na frente de uma indústria, dentro dessa indústria tem inúmeros engenheiros trabalhando. Você pega teu carro, tem um engenheiro mecânico. Então, tem muitas pessoas que pensam toda a sociedade e, com certeza, os engenheiros, né? Eles fazem parte de tudo isso, sim. Como que é a valorização da profissão no Brasil? Então, a gente está passando por um momento, né, dentro da engenharia, onde a nossa profissão está tendo uma demanda muito grande. Então, a gente tem, por exemplo, hoje, inúmeras vagas de trabalho e emprego sendo ofertadas. A gente vive em Chapecó, que é uma cidade, dentro do estado de Santa Catarina, que é meio que uma bolha, porque, diferente do restante do Brasil, a gente está com a construção civil super em alta, a gente tem agroindústrias aqui na nossa cidade, então a gente precisa muito dessa mão de obra, que é uma mão de obra qualificada, né? Só no Chapecó, no ano passado, a gente ofertou mais de 400 vagas para a área de engenharia. Eu pedi para o pessoal fazer esse levantamento para trazer esse dado para vocês, porque a gente tem essas demandas todas as semanas. As empresas ligam pedindo engenheiros ou estagiários? Então, ambos, né? Então, foram mais de 200 vagas de estágio, especificamente, e mais de 200 vagas também para as pessoas atuarem especificamente já como não só como estágio, né, como assistente técnico ainda, porque a gente tem esses alunos em formação, mas também a gente faz divulgação para os nossos egressos, então vem muita vaga já de engenheiro especificamente, né? Mas assim, pensando nisso, em Chapecó é uma profissão valorizada? Hoje em Chapecó é uma profissão extremamente valorizada, né? A gente tem aí um nicho muito grande de atuação e realmente é uma profissão assim que a gente tem muito campo de trabalho. Mas no Brasil é dessa mesma forma ou não? Então, no Brasil esse panorama depende muito da região, né? A gente tem aí, veio aí já o novo PAC, e aí tem muitas pesquisas que vêm nos mostrando que a gente vai precisar de mais 350 mil engenheiros. Para a gente ter uma ideia, a gente já tem um déficit de 70 mil engenheiros no Brasil hoje, e a gente só forma 50 mil engenheiros por ano. Então, esse déficit só tende a aumentar. Então, a profissão... Isso na civil só? Não, isso de todas as engenharias, exatamente, de todas as engenharias, né? Então, a gente tem hoje, sim, uma demanda muito grande. A valorização, ela acontece quando a gente tem a demanda muito alta e poucas pessoas para atuar no mercado. É a lei do mercado, exatamente. né? Então, hoje a gente vê a engenharia tendo uma valorização que a gente não via anos atrás. Então, essa valorização ela está acontecendo, inclusive nas vagas de estágio já. A gente vê hoje uma modificação assim, no mercado em relação ao que era 10 anos atrás, muito grande. E como fazer? Né? Você que está na coordenação de um curso tão importante quanto no Chapecó, o que vocês discutem? Como é que vai fazer para sanar toda essa bolha que vai formar, esse vácuo, né, de profissionais que vão ser precisos? Então, a gente se debruçou sobre esse problema no ano passado inteiro, enquanto universidade. A gente passou por uma mega reestruturação de todos os nossos cursos, olhando para a engenharia do futuro. Porque a engenharia, ela sofre muito porque os alunos têm dificuldades com as exatas, né? Física, química, matemática. A gente vê que isso é algo que os alunos chegam na universidade com essa grande dificuldade nas áreas de exata. Então, a gente reformulou todos os nossos cursos para, primeiramente, nivelar esses alunos. Então, as pessoas pensam, eu preciso ser muito bom em matemática, eu preciso ser muito bom em física para fazer engenharia. Não, você precisa querer resolver problemas. Se você quer resolver problemas, se você quer, e você tem essa ânsia dentro de você e te faz brilhar os olhos quando você fala em engenharia e nesse mundo que a gente vive hoje, a universidade vai te dar os caminhos. Porque a gente te prepara, tu não precisa chegar lá sabendo tudo de matemática, sabendo tudo de física. Para quem quase zerou física e matemática no vestibular, eu poderia ir? Poderia, com certeza, com certeza. Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples assim, né? A gente tem uma disciplina de fundamentos da matemática, que é só matemática do ensino médio, é um semestre que nivela o aluno.
porque a gente sabe que eles têm uma dificuldade nessa área. Sim. E não é só isso, né? A gente tem, hoje, as engenharias como um todo, elas têm uma gama tão grande de área, uma gama tão grande de atuação, tanta coisa para fazer, sabe? Sim. Que as pessoas pensam, matemática e física. Nossa. É a base de tudo isso, sim, com certeza. Sim. Uhum. Mas a gente tem disciplinas fantásticas em todos os cursos que vão aí para inúmeras áreas, sabe? E a tecnologia ajuda também, né? Porque eu fico pensando, eu não entendi nada lá no meu ensino médio de matemática e física, mas hoje tem calculadora, sim. tem um monte de sistemas que vão me ajudar. A gente pode pensar por aí também? Com certeza. Existem inúmeros aplicativos que a gente consegue fazer trilhas, que a gente consegue fazer um formato de aula que seja um formato de aula um pouco menos tradicional. Então, a universidade ela já foi para esse campo, né? A gente já desenvolveu, por exemplo, inúmeras trilhas pedagógicas para que os alunos eles se desenvolvam dentro dessas disciplinas que são disciplinas básicas. E a gente utiliza tecnologia em tudo. Quando a gente fala assim, tecnologia, a gente fala em universidade e a gente vincula muito isso ao UNO Chapecó, né? A gente tem um parque científico-tecnológico dentro hoje da estrutura da UNO Chapecó. Então, é impossível falar de engenharia e não falar de tecnologia. Elas são irmãs, no final das contas, elas funcionam como uma coisa só. E os alunos, né, que estudam e fazem isso, pelo menos na UNO Chapecó, eles têm uma matriz extremamente tecnológica. Eles têm inúmeros aplicativos, muitos softwares para fazer projeto, para fazer gestão. Então, a gente inseriu isso dentro da vida acadêmica de todos os nossos estudantes. Olha só, que legal. Diogo, muito obrigada por ter vindo. Olha só, né, para as famílias que estão nos assistindo agora, assista, coloca essa entrevista nossa lá depois no ND Play, para quem está pensando em fazer engenharia e não quer, por conta de que não gosta de matemática, não gosta de estudar as exatas, assim, porque é legal, é uma baita profissão que, aí tu tá vendo, né, tá sobrando vagas no Brasil inteiro. Obrigada por ter vindo, sucesso, e quando tiver novidades no curso, traz pra gente. Com certeza, muito obrigado pelo convite. Até